Olá a todos que nos assistem. Estamos aqui no 7º Congresso Espírita Paraibano com o tema central, a grandeza da vida. E temos o prazer, a alegria de estarmos com Haroldo Dutra Dias e Rossandro Klinger. Nesse momento tão importante que o nosso planeta passa e que precisamos estar atentos à simplicidade e à grandiosidade da vida. E nesse sentido, Haroldo e Rossandro, o que significa a grandeza da vida com base no que a doutrina espírita nos mostra? A doutrina mostra que a vida é grandiosa porque o Criador, mesmo sendo todo-poderoso, nos dá a oportunidade de construir o nosso próprio destino. Verdade, né? E sendo perfeito, ama nossas imperfeições. E todo dia nos oportuniza, não só a uma vida, mas a muitas vidas, muitas experiências, a oportunidade dessa correção de destinos até alcançarmos o nosso progresso mais competente, se aproximando mais desse Criador tão amoroso. Vocês falando disso, eu me lembrei, quando eu entrei na doutrina, uma das questões que mais me chamou a atenção é que não havia, o outro não era culpado, não havia culpa, havia responsabilidade. E na medida em que a gente vai entendendo que a doutrina nos coloca na responsabilidade dos nossos atos, aí sim, como você falou, a gente tem a condição de fazer algo diferente, né? De melhorá-los. Então, diante disso, a doutrina vem nos mostrando que nós estamos passando por um processo. Né? A vida, os planetas, é nos mostrado que existem várias categorias. E a Terra, ela vem passando por uma transformação, uma mudança. E estamos entrando nessa fase de um planeta de regeneração. O que isso significa? Será essa regeneração com base nos conceitos da doutrina? Não é nenhuma coisa mágica, como muitas vezes as pessoas vendem, né? Não é algo que vai acontecer sem a nossa participação intensa, não é que a Terra vai nos regenerar. Nós iremos passar por um processo de mudança pessoal e coletiva, sem nenhuma mágica, sem nenhum tipo de evento mais, né, que vá apontar, pronto, hoje começou o ciclo novo, porque é muito perene a linha que separa a velha forma do indivíduo da nova forma. A gente não vai virar, não vai entrar em estado angelical, né? Mas certamente o que a gente percebe é que depois de 2000 anos de evangelho ecoando nos nossos corações, finalmente a gente consegue deixar o Cristo entrar em nossas vidas e no nosso comportamento. Então a gente começa a se distanciar do comportamento mais egoísta, mais voltado para si mesmo e que tenta excluir os outros e a diferença. Você vê que ainda é um tema ainda muito tenso no mundo hoje, né? Na política, na religião, na sexualidade, para uma vida mais inclusiva, de aceitação da diferença, mesmo na discordância, mas de aceitação respeitosa, de não como a Haroldo uma vez falando num podcast que você fez, Haroldo, uma característica clara, os espíritos que se comprazem no mal não terão mais espaço para estar aqui. Exatamente. Ou seja, eles não vão ter espaço para estar aqui, os que têm prazer em fazer o mal. Né? Então, esses um conjunto de variáveis de sintomas que a gente vai percebendo que isso já está acontecendo. Existe um grupo de pessoas que já estão pensando nisso. A gente está aqui, por exemplo, começando o ano de 2018 juntos pelo Cristo. Exatamente. Isso já é um indicativo disso. E regeneração, para a gente entender, assim, do ponto de vista da metáfora da Bíblia, o projeto do homem inicial, ele falhou. Porque o ser humano, ele quis utilizar o próprio ser humano como parâmetro, como modelo. E aí o que acontece? Falta energia, falta sustentabilidade. Porque o projeto do homem, medida do homem, é um projeto em que eu procuro o progresso, o bem-estar, a saúde, a felicidade, apenas para mim. E o projeto do Criador para a criatura é o projeto do bem comum, em que todos nós trabalhamos pelo bem comum. E no bem comum, todos estão bem, todos ficam bem. Então, o grande desafio dessa entrada do mundo de regeneração é essa mudança de paradigma. E ela não é fácil, porque ela implica mudança de hábito,
ela implica disciplina do desejo, das pulsões, da vontade, ela implica redesenhar ou ressignificar a felicidade. Isso é uma coisa que tem acontecido muito. Nós temos medido a nossa existência por alguns parâmetros que nos levam a eliminar a própria existência, a própria vida. Porque eu defino, ser feliz é ter isso, é estar em tal situação, é viver assim, e perco essa dimensão desafiadora da vida. Que a vida é um constante desafio ao crescimento, à transcendência. Não é? Então o Consolador Prometido, ele vem nesse momento da transição, acredito eu, nos ensinar resistência e resiliência. Porque o mundo de regeneração é um mundo de seres resilientes. A gente tem uma imagem de anjo como uma criancinha gordinha com asinha. E o anjo, ele está mais para o esqueleto do Wolverine, adamantium. Ele é profundamente resistente, só que resistente e doce. Ele tem doçura e afabilidade, mas não podemos enganar. Como Gandhi dizia, a verdade ela é dura como o diamante, delicada como a flor do pessegueiro. Eu acho que o mundo de regeneração é isso. É um mundo de gente forte, mas doce e afável. Que parece ser uma contradição, mas não é. Porque quando Haroldo diz assim, que a gente perdeu o parâmetro, porque tirou Deus do centro do parâmetro daquilo que seria felicidade, passou a ser a gente, é uma felicidade que exclui. Eu sou feliz sozinho. Né? E a felicidade na base do Evangelho é uma felicidade de inclusão. Por isso que a doutrina, nesse momento, ela é mais apropriada para capitanear a regeneração, porque ela não propõe salvação individual, ela propõe redenção coletiva. Nós não estamos aqui para garantir um espaçozinho só para a gente, lá no Alphaville, chamado Nosso Lar. Né? A gente está aqui para que todos nós possamos viver uma experiência de fortalecimento conjunto, nessa resiliência que ela colocou, que é essa característica desse mundo novo. Ou seja, os mansos herdarão a terra, mas não são mansos, não são moles. São os bobos, né? Não são os bobos, são os né? mansos. São mansos, mas são fortes. E isso dá todo um sentido. E se a gente imaginar aquelas pessoas que dizem assim, nossa, se eu soubesse disso, se eu tivesse encontrado essa doutrina antes, todo esse ensinamento, eu teria feito diferente, mas já não há mais tempo. E agora? O que é que eu faço? Eu acho que mais doloroso do que dizer isso é ouvir de alguém que conheceu essa doutrina e não se modificou. Porque alguém que foi surpreendido porque não conhecia uma verdade mais transcendente, mas capaz de consolar, tem a oportunidade de, porque nós somos eternos, de conhecer no novo momento. Mas é lamentável quando a pessoa conhece essa verdade, vivencia essa experiência profundamente e não é tocado por ela, e desperdiça. O sentimento de desperdício, para mim, dói mais do que o sentimento de não ter conhecido. Né? Isso é importante a gente ir entendendo, porque muitas pessoas estão chegando na doutrina e às vezes tem essa noção de que tem que ser uma mudança relâmpago. Né, Haroldo? E isso, como você disse, é um processo. Porque, na verdade, as pessoas já sabem. Todo mundo já sabe. Não tem ninguém aqui que não tenha já passado pelo mundo espiritual, que não tenha vivido dezenas de vidas. Todo mundo já sabe. A grande questão não é assim, eu não sei a senha para conectar. O desafio é manter a conexão, é não deixar o Wi-Fi cair. Esse é que é o desafio. Porque saber conectar a gente sabe. Não tem uma criatura nesse mundo que não tenha vivido um momento assim de inspiração, de conexão, de pertencimento. Quando você tem aquela sensação assim, eu pertenço, eu estou conectado, eu sou amado. O difícil é manter isso. Porque aí você entra dentro do carro, toma uma fechada, você perde, o Wi-Fi cai. Então, e o pior, a gente toma decisões com o Wi-Fi caído, com a conexão caída. Aí você toma grandes decisões nesse momento. É onde vem as tragédias. Então esse é o nosso erro. Não é? É entender que cai mesmo. Então caiu, não decida. Espere conectar-se novamente
Não decida infeliz nem prometa alegre, né? Né? Porque eu tento brincar, a gente sempre conversa, né, com o santo. Todo mundo fica assim, o Chico, nossa, exalava perfume, as pessoas choravam. Mas você imagina uma coisa, o Chico ficava em transe 12 horas seguidas. 12 horas assim. Conexão banda larga. Psicografado. Então, imagina você conectado 12 horas seguidas. Isso por 80 anos. É um hábito. Não tem mágica. Tem até uma frase assim de efeito na Disney, que eles falam na Disney, mas é de efeito, né? Não é do Pateta não, mas é de efeito. A frase é o seguinte, eles apresentam e dizem assim, a mágica não faz isso aqui, mas o trabalho faz essa mágica. Sim. Quer dizer, não é um truque de mágica, não é uma fórmula, agora nós vamos recitar essas palavras. Não é isso, né? É um empenho, você vai criando a habilidade de ter conexão espiritual. Um dia nós teremos pessoas hábeis em ensinar e hábeis em se conectar. Haroldo, no Evangelho, né, Jesus disse que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 vezes, não é? E como seria esse processo da gente também amar os inimigos? Que representa isso nesse momento que o planeta passa? Assim, uma metáfora simples para entender isso, né? A metáfora do apicultor. Ele vai lá colher o mel regularmente. E ele sabe que é impossível colher o mel sem tomar umas ferroadas. Então, conviver com outro ser humano é tomar picada toda hora. Então, você tem que fazer uma escolha. Ou você vive sozinho, numa ilha deserta, ou você se prepara para tomar picada. Porque o problema hoje da nossa sociedade é que ela é tão hedonista que ela prega viver sem dor. Não existe essa vida. Essa vida não existe. Então, conviver com alguém acordar, a pessoa está mal-humorada, ela te dá um coice, daqui 10 minutos eu sei que dá o coice. E é isso. Então, se você não aprende a relevar isso, e não aprende a administrar isso, como apicultor, ele sabe, lá vou colher o mel, vou trazer, mas vou tomar 20 picadas. É isso. Então, tem que contabilizar no dia a dia das relações as picadas que nós vamos tomar. E esquecer isso. É uma lição que o Emmanuel deu para o Chico. Se você não tiver pele de crocodilo, você não vai chegar até o final da missão. Quer dizer, tem que criar uma resistência e uma habilidade para lidar com o ser humano. Né? Não ficar guardando tudo. Né? Há 15 anos atrás, quando você acordou e você me disse... Não faz sentido. É a mesma coisa um apicultor falar, mas há 10 anos, aquela abelha... Não faz isso, né? Você coloca na conta. Agora, o amor ao inimigo, as palavras elas são às vezes insuficientes para expressar a grandeza das coisas. E o Kardec explica essa palavra dizendo assim, não tem como eu ter por um inimigo aquele sentimento de afinidade, carinho que eu tenho por um amigo, como eu tenho por você. Prazer de estar com ele, de conversar, de trocar, amizade. Aquela coisa que você ouve a voz da pessoa, você fala, nossa, estava com saudade. Não é isso. O amor ao inimigo é você entender que ninguém perde o valor porque te ofendeu. A pessoa pode entrar na sua vida e destruir você, emocionalmente. Mas essa foi a experiência que você teve com ela. Isso não tira o valor da pessoa. Porque a gente tem uma ideia de me ofendeu, essa pessoa tem que ser eliminada, ela não presta. E daí vem o ódio. Então a experiência de Jesus é, a pessoa continua digna, ela continua tendo um valor. Outras pessoas vão ter outras experiências com ela, você teve essa. Então agora,
precisa desenvolver esse amor ao inimigo, que é um respeito. Um respeito pelo outro. O respeito pelo direito desse outro. É isso. Porque senão a gente entra num discurso da fantasia. É o discurso da fantasia. Não é isso. A pessoa me magoou, às vezes ela te faz um mal, você vai demorar 5, 10 anos para cicatrizar. Para você conseguir voltar a falar com a pessoa, não tem problema. Não tem problema isso é natural, mas não ter ódio. Né? E agora entrar numa cruzada proposital de querer dizer, não, deixa, respeita, entenda que o outro continua tendo a dignidade de espírito, porque vai acontecer uma coisa muito curiosa. Saulo de Tarso coordenou o assassinato de Estevão, articulou, programou, ele não matou com as mãos dele, mas ele fez tudo, quer dizer, ele conduziu tudo. Ele foi o mentor intelectual do assassinato. E hoje os dois estão redimidos no mundo espiritual. Trabalhando para Jesus. Trocando aqui, como eu e você, amizade, carinho, e aí? É isso. Não, o que eu aprendi com o Espiritismo é, não existe nenhuma imperfeição que vai sobreviver. Todos os seus defeitos vão acabar. Tem prazo de validade, a gente só não sabe qual, mas tem. Às vezes a gente insiste em manter a coisa estragada. Não sabe qual, mas tem. E você falou uma coisa importante, né? Nós não tem como, num processo de desenvolvimento, termos uma vida sem problemas ou sem dor, não é? Mesmo diante da grandeza da vida, do esplendor da natureza, nós estamos convivendo com um crescimento em massa que hoje é tido como epidemia, que é a depressão. O suicídio também. E o suicídio, não é? O que acontece que ainda falta nas pessoas para poder entender esse processo da vida? O que é que a gente pode, inclusive, até dizer para essas pessoas que nesse momento possam estar nos assistindo e que estão vivenciando a problemática da depressão ou o pensamento suicida? Existe um pensamento que muitas pessoas têm e que está na base de muito sentimento de depressão e de pensamento suicida, que é um falso sentimento do que o que a pessoa fez não merece perdão, e aí eles consideram a misericórdia infinita de Deus, e que ela não merece viver, ou que a dor dela é tão grande que a melhor forma de viver essa experiência é não viver mais para não sentir essa dor. Então, no primeiro caso, a gente tem um grupo de pessoas que desconsideram como Deus é misericordioso e amoroso, tentando dar uma solução definitiva para um problema temporário, que seria o suicídio. Então, a primeira sensação que deve ser construída no coração dessas pessoas é de que não importa o que nós fizemos ou quem somos, Deus nos ama infinitamente. E que o pensamento de que eu não mereço estar aqui, eu não sou feliz, eu não presto, nada do que eu faço tem valor, é a maior mentira que a pessoa acredita. E quando ela parar de acreditar nessa mentira e conhecer a verdade, que essa é a proposta de Jesus, conhecer essa verdade, e que verdade é essa? É que é simplesmente infantil querer ser perfeito. É simplesmente infantil querer viver com pessoas que não nos magoem. É simplesmente uma loucura do mundo hoje achar que eu tenho que ser feliz sempre, que eu tenho que sempre ter prazer e que tenho que comprar tudo que der na telha. São 3 sintomas da loucura do mundo moderno. Significa dizer que eu não suporto nenhum nível de frustração, ou seja, não estou desenvolvendo a resiliência necessária para esse novo mundo que Haroldo falou no começo, lá quando ele falou de mundo de regeneração, e eu não estou aceitando a mim nem as pessoas como elas são. Então, essa aceitação de mim e do outro é aquilo que é o grande remédio para a depressão e a grande cura para a falsa ilusão da solução definitiva que nunca vai ser o suicídio. E assim, a gente enxergando agora num ponto de vista mais coletivo, né, nós construímos uma sociedade, e é interessante porque o Kardec já havia divisado isso, está na codificação, ele diz assim:
nós temos o máximo respeito pelo materialista e o ateu. Claro, como temos por qualquer pessoa, por qualquer crença. Mas o materialismo em se alastrando na sociedade é o maior mal. Esse é o único adversário do espiritismo, o materialismo. Por quê? Nós construímos uma sociedade que vai levar as pessoas a se suicidar. As nossas cidades, elas são planejadas. A nossa política, a nossa medicina, o nosso sistema judiciário, a nossa sociedade está sendo feita para matar pessoas. Por quê? Porque ela é uma sociedade feita para indivíduo. Para indivíduo. Então, em que sentido? Eu tenho aqui o dinheiro da merenda escolar. Eu deixo 300 crianças passando fome para eu comprar um carro importado. Então, é uma sociedade feita para massacrar. Por quê? Porque ela é uma sociedade do esperto, do velhaco, da velhacaria. E a gente aplaude. Chega o velhaco andando de jato e ostentando coisas fulano, que ganhou na velhacaria, roubando, enganando. E a gente acha bonito. E aí o que acontece? As pessoas não conseguem se enquadrar nisso. Então tem criaturas que estão encarnando, não estão conseguindo viver nesse mundo, elas não estão conseguindo funcionar nessa lógica, porque não tem que funcionar mesmo. Então esse é um primeiro ponto. Não é? E aí o que nós vamos ter que aprender? E eu acho que tem que se tornar uma pauta nossa espírita. Nós precisamos aprender o que Emmanuel chama de a ciência da elevação. E aí ele diz assim: na ciência da elevação, nós precisamos aprender a conviver com isolamento, solidão e inadequação. Faz parte. Você começa a voar alto, fica inadequado. Fica inadequado. Então, esse estranhamento, essa inadequação, nós temos que criar resistência para isso. Outra coisa, que é o que o Rossano pontuou aqui. Não dá para ser tudo doce. Não é? Tudo doce não dá. Tem que ter espaço para o amargo e para o azedo. Então a gente imagina assim, que é um relacionamento só doce, vai dar diabetes. Tem que ter espaço para o amargo, para o astringente, para o azedo, tem que ter espaço para isso. A frustração, nós temos que aprender a apreciar. Como você aprende a apreciar a pimenta, o jiló? A gente tem que aprender a apreciar a frustração. Não conseguir. A tristeza, a dor. Porque senão você não faz nada. Qualquer criatura que se destaca em qualquer área é alguém que criou um nível de resistência que ampliou seu limite à dor. Não é? A biografia de qualquer pessoa na área política, da ciência, da cultura, da arte, da religião, que conseguiu se destacar, primeiro, ela nunca buscou isso. Nunca foi o objetivo. O objetivo era outro. Isso foi um resultado de um outro projeto, que era vivenciar profundamente a experiência daquilo que ela buscou, daquilo que ela pregava, daquilo que ela conheceu, e aguentou muita frustração. Eu acho que existe um exemplo, Haroldo, que ele é muito prototípico, muito simbólico disso, que é Thomas Edison, que depois da milésima experiência, chegou um cientista perto dele e disse: desista, é a milésima tentativa que você faz. Era um cientista com tanta competência técnica que ele, no mesmo laboratório que ele estava, mas com uma visão equivocada. Ele viu 1000 erros. Enquanto Thomas Edison disse: não, agora eu vou continuar porque eu estou mais perto. Ele viu a aproximação do acerto. Ou seja, ele não tomou as lâmpadas que explodiam como incompetência dele, mas como natural processo que leva ao acerto. Assim, as quedas na vida nunca podem ser para me acusar ou para acusar o outro que me faz cair, mas entendê-las como natural processo da característica de quem aprende a andar. Não se aprende a andar sem cair, nem se aprende a ler sem gaguejar.
tem faltado isso, né, Haroldo? Exato. Tem faltado isso nas pessoas. E uma coisa, né, Rossandro, que o Rossandro recentemente agora viveu essa experiência de uma pessoa próxima que se suicidou. E o que acontece? Se você... Não há nenhum julgamento aqui, nós estamos extraindo a lição para nós mesmos. Se você pegar a minha infância, a infância do Rossandro, a minha adolescência, a adolescência do Rossandro, e comparar a vida de alguns jovens que estão se suicidando, é assustador. Porque eles tinham uma vida de um paraíso. Eu nunca ganhei bicicleta. Foi presente de Natal. Eu já passei fome. Quer dizer, para eu fazer meu segundo grau, eu passei fome. Eu tive gastrite porque eu passava fome. Fome. E a minha mãe tinha o Vale Transporte. Eu ia para o Cefet, ficava até 11 horas, porque tinha aquelas aulas, porque já era o dia inteiro, aí tinha umas aulas essas, mas o dinheiro não tinha para jantar. Então, depois de 2 anos, eu tive gastrite. Por fome. E estou aqui. Então, o que eu tenho... Aí, o que eu penso? Não para julgar quem suicidou, não é isso. Mas assim, hoje nós vivemos um mundo de desatentos. Nós somos desatentos. Então, vem uma pessoa te dar um abraço gostoso e você está desatenta. Porque você está prestando atenção naquele problema que você teve de manhã. Puxa, a gente não contabiliza mais um telefonema. E teve um telefonema. O Natal, você me ligou. Meu querido, a gente não contabiliza mais. Você não contabiliza abraço, você não contabiliza sorriso, você não contabiliza um telefonema, você não contabiliza um cuidado anônimo de uma mãe que está ali por trás, de um pai, da família que está ali. Apesar de toda a dificuldade que está lutando e está te dando. Não, a gente só contabiliza a frustração e a tristeza. Desatenção. Amanhece um dia desse João Pessoa maravilhoso, mas, como dizia Carlos Drummond de Andrade, num poema dele bonito, ele diz assim, que era sobre a morte, né? Ele fala assim, não havia testemunhas, só desatentos. É um mundo de desatentos. Você tem 10 pessoas aqui, ninguém está prestando atenção. Todo mundo querendo falar, ninguém querendo ouvir. Mas não ouve. A gente não ouve, você não repara no outro, você não experimenta o outro. Então, essa sociedade de desatentos, não tem jeito. Aí, como você dá porque você não soma, você só diminui. Desatentos, individualistas, solitários, e aí você tem depressão, não é? Porque e aí, adoeceu. E aí suicida, aí você vê o pai, a mãe, os irmãos, a família, todo mundo se mobilizando, aquela dor imensa. Aí a gente pensa assim, oh meu Deus, não contabilizou o amor, não contabilizou a dádiva. E aí a bênção da reencarnação, porque aí você vem na carência. Por que você vem na carência? Não é porque Deus é mau. Você vem na carência para aprender a contabilizar a dádiva. O que vier você vai valorizar. Você vai valorizar. O que vier. Aprender a contabilizar a dádiva. Então está vivendo isso. A gente, não é, Alessandro? Assim, você luta, aí compra aquele carro, mas você não tem prazer de dirigi-lo. Não? Aí você conquista uma situação financeira, você pode ir a qualquer restaurante, mas aí você não tem prazer mais em comer. Parece o que põe na mesa é uma coisa, é isso. Por quê? Por quê? Porque a gente perdeu eu lembro do filme Náufrago, né? Que ele vai tentando, brigando, de repente ele para, e aí ele diz, né? E aí eu aprendi a cada dia esperar o que o mar ia me trazer. É isso. O mar leva, vai, alguém sai uma afeição, você perde uma coisa, perde outra. Vamos ver o que é a vida. O que ela traz. Ela traz. Vamos fazer conta.
Temos que aprender a somar. Aprender a somar. Porque hoje você está aqui assim, puxa vida, estou no vermelho, estou com a dificuldade financeira. Pô, mas você está com saúde. O outro está com dinheiro, mas está com câncer. Então, a vida é isso. É isso. A falta, ela muda de lugar. Vai ter sempre um espaço vazio. Então a vida, ela vem, preenche aqui e deixa vazio aqui. Não vai estar sempre tudo preenchido. Não é? E a gente tem que lidar com isso. Opa, vazou aqui, encheu aqui. É a maré. A maré está baixa, a maré está alta. Se eu não tiver isso, Fluxo. acabou. A vida é um fluxo. Fluxo. De idas e de vindas, de sombra e de luz. Então, diante dessa reflexão maravilhosa, e a gente iniciando aí o congresso com esse tema, né, tão forte e tão oportuno, da grandeza da vida, o que é que vocês gostariam de deixar de mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos acompanham, desse tema e do que a gente precisa para justamente alimentar o nosso coração de amor, de bons sentimentos? Eu vou terminar poético, né? Pastor Rossano. Lembrei do Rossano, eu estive na Colômbia e vi uma frase assim do Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu adoro, né? Prêmio Nobel de Literatura. O amor nos tempos do cólera, né? E aí tinha uma frase dele assim: a velhice é um acordo honroso com a solidão. Fiquei pensando naquilo, meditando. E peço permissão para o Gabriel para dar uma mudança, um plágio da frase dele, né? A vida, a grandeza da vida é um acordo honroso com a dor. Você tem que aprender a ter uma parceira, a dor. Se você aprende isso, a vida vai te surpreender. Porque ao lado da dor, você vai viver e vai ver a grandeza da vida. E a dor do seu lado. Ela funcionará como um recurso didático. Por que é isso? Ter um filho, gente, amar é doer. Amar é doer. A mãe que dá de mamar e fica feliz também é que sente o peito rachando, né? Então, assim, a vida é esse fluxo e a experiência de estarmos no mundo e aprender, entendendo exatamente o que Paulo queria dizer quando ele diz em tudo dá graça. Porque, veja, que no fundo, desgraça é aquilo que eu não enxergo graça ainda. É aquilo que no meu infantilismo espiritual eu enxergo como uma desgraça, mas que no futuro vou perceber que foi uma grande graça e que me forjou, dando a resiliência para suportar coisas muito mais complexas no futuro. Quando uma mãe tira um filho da televisão, da Netflix, do smartphone para estudar, ele reputa como desgraça. Quando ele passa no concurso para juiz, ele vai considerar que aquilo foi graça, né? Que a gastrite valeu a pena. Precisamos aprender que a desgraça é a graça não percebida. E aí nós podemos entender o que seria uma das muitas expressões de fé. É, em fé, por toda a desgraça que virou graça, eu agradeço por essa desgraça que já sei que será graça no futuro. Meus queridos Rossandro e Haroldo, gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a grandeza da vida. E você que está nos ouvindo, abra o seu coração para receber a vida com amplitude, que a vida, com certeza, sorrirá. Um abraço a todos, até o próximo Ponto a Ponto.